O que eu quero compartilhar com vocês hoje é este tema. Nunca nos faltarão espinhos. Pegue o seu bloco de anotações, sua Bíblia, e vamos meditar. Nunca nos faltarão espinhos. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou tirando espinho. Quem não achou, diga, estou com um bicho de pé. Lá na roça, tinha um tio meu que ele não tirava aquele bicho de pé, porque ele gostava de, quando tirar a botina, ficar coçando. Minha tia queria matar ele. Então, vamos ler. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu fosse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele declara o seu sofrimento, que se parece a um espinho que penetrou na carne. E quem aqui nunca passou por uma experiência assim? Como um cisco que entra em um dos olhos, incomoda. E é interessante que quando tem um espinho, as pessoas ficam apertando, e ele não sai, e ele vai entrando cada vez mais. É necessário pegar uma agulha e arrancá-lo lá de dentro. Muito se discutiu ao longo de anos sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo.
eu ouvi pastores pregando que Paulo era homossexual. Outro que ele tinha uma amante. Mas o texto aqui nos diz a razão do problema na vida de Paulo. O versículo 7 nos diz o quê? Para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi. Eu recebi uma doença dolorosa. Este é o sentido real do original. Deus fez com que Paulo ficasse doente. Me admira quando eu ouço pelas rádios pastores afirmando, com todo respeito eu digo isto, e com todo temor a Deus, que Deus não quer que seus filhos fiquem enfermos. Não é o que eu leio aqui. Se você tem versões mais antigas da Bíblia, não vai aparecer a palavra doença. Mesmo assim, por que Deus permitiu que Paulo sofresse? A doença não é um sofrimento? E qualquer sofrimento não é um sofrimento? Deus não quer que seus filhos sofram. A resposta que eu dou a essas pessoas é: encarem este texto. Por que Paulo escreveu o que escreveu? Tudo na Bíblia tem uma razão de ser. E ele escreveu a sua experiência para nos ajudar. Nós entendemos que Deus permitiu que Paulo ficasse naquela situação por causa de uma tendência que existia dentro dele. Sim, o grande apóstolo Paulo, o reconhecido como maior dentre os apóstolos, tinha uma tendência para ficar orgulhoso. Paulo foi um homem que adquiriu muito conhecimento das coisas de Deus. E ele não foi apenas um teólogo, um conhecedor das Escrituras, mas ele entendia, ele compreendia os planos de Deus. Como eu tenho dito a vocês, ele sabia como trabalhar para Deus dentro do seu tempo. Ele sabia o que Deus queria fazer. Ele não ficava se perdendo em assuntos outros, em programas e métodos. Mas ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. Ele sempre foi assim. Mesmo quando ele andava na religião errada. Ele queria fazer a vontade de Deus a todo custo. E Deus o escolheu. E olha só a sua experiência. Vejamos por que Deus colocou este espinho na vida de Paulo. Por causa da sua tendência para o orgulho. E nós vamos compreender isso lendo os versículos 1 e 6.
1 ao 6, que é o contexto do nosso texto. Paulo diz: agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão, ele não menciona a si próprio, ele não se refere abertamente a si, mas esse cristão ao qual ele se refere é ele mesmo. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso, de fato, aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Imagine um homem sendo conduzido à presença de Deus, no paraíso. Se em corpo, ou se numa visão, não importa. Mas ele foi escolhido por Jesus para ser o 12º apóstolo. E lá ele viu coisas extraordinárias, tão maravilhosas, que nenhuma palavra humana poderia descrever. Ele recebe ordens para não compartilhar o que viu. Interessante? Deus diz: Paulo, eu não quero que você diga às pessoas o que viu. Aí está a diferença de um homem sensato entre muitos embusteiros que existem por aí, que têm revelações a dar com pau. Esse homem declara nesse texto que o que mais importava não era o que ele havia visto no céu, mas o que ele fazia e dizia, o que ele pregava na terra. Ele não queria que as pessoas se impressionassem com as revelações que ele havia obtido, mas que as pessoas fossem transformadas pelo seu ministério terreno. Eu já li alguns livros de pessoas que disseram que foram ao céu, foram ao inferno, e o caminho que dei a eles foi a lata do lixo. Porque não recomendo nenhum deles a ninguém. Porque essas mesmas pessoas que foram ao céu e ao inferno cobram para declarar as revelações que tiveram nas igrejas. Gente, se Deus me levasse ao céu e ao inferno para ver tudo que está lá,
E se eu me conheço, e ao longo desses 40 anos nunca preguei por dinheiro, te garanto que eu pregaria em tudo quanto é parte, para falar dessas coisas às pessoas, para que eles não caíssem no inferno, mas que lutassem para entrar no céu. Como alguém que pode receber uma revelação de Deus pode cobrar? Como que eu, pastor desta igreja, devo exigir salário? Eu não posso fazer isso. Nenhum pastor deve exigir salário. Mas a Bíblia ensina que a igreja deve abençoar aquele que ensina a palavra de Deus. Cabe aos corações serem tocados por Deus, mas nunca um líder espiritual deve cobrar ou vender aquilo que Deus lhe dá. Jesus foi claro: de graça recebestes, de graça dai. Mas o que eu faço tem custo. Confie em Deus, para que Ele supra suas necessidades, mas não cobre. Eu não entendo como pastores colocam mensagens na internet e cobram o download. Como isso é possível? Se a mensagem do Evangelho é para todo mundo. Esse é um ponto a considerar, para que vocês abram seus olhos para estes nossos dias. Quando alguém chegar para você e dizer: eu estou fazendo a obra de Deus, você pode me ajudar? Você tem que dizer: olha, vá frequentar minha igreja primeiro e vai mostrar quem você é. Depois eu te ajudo. Você não pode ficar ajudando desconhecidos. Como se você parasse num sinal qualquer e fosse distribuindo dinheiro para qualquer pessoa que bate no vidro do seu carro. As pessoas têm que ser reconhecidas pela sua idoneidade, pelo seu trabalho. Afinal, nós aprendemos com Jesus o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela sua garganta, não é pelo seu carisma. Como eu disse a vocês domingo passado, quando uma irmã passando no corredor dizendo: Walter, como eu gostaria que você voltasse a pregar como antes. Eu não tenho mais força. Vocês percebem que eu me esforço até para falar. Eu estou na total dependência de Deus. Não sinto ainda minhas mãos e nem meus pés. E várias partes do meu corpo. Mas tenho me esforçado em oferecer o melhor
porque quero fazer o melhor, sob a graça e a bondade de Deus. Quando nós lemos o contexto, repare o que diz no versículo 5. Eu li com vocês do 1 ao 6? Li. Ele diz: eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Paulo diz: eu tenho orgulho daquele homem que Deus chamou para chegar ao céu. Mas eu não posso construir minha vida sobre essa experiência. A minha vida deve ser construída na terra. As coisas que eu vi no céu devem me dar forças para construir minha vida sobre a fragilidade humana que está comigo. Paulo, ele está dizendo isso por quê? Porque ele teve que lutar contra si mesmo. Ele teve que lutar contra o seu orgulho pessoal. Imagine um homem que recebe tamanhas revelações. Vamos lá. Você conhece alguém que nunca foi nada na vida? E de repente, ele começa a subir um pouquinho. E aí então, ele começa a tratar mal as pessoas. Ele começa a se achar. Esse se achar é um termo meio coloquial, mas significa, na gíria, ele pensa que é o bacana. Ele começa então a pensar que está acima da cocada. Vocês conhecem pessoas assim? Sim ou não? Não é ridículo? Talvez tenhamos alguns aqui. Não seja ridículo. O homem que esquece as suas origens, ele está fadado a algum tipo de fracasso. Ele vai fracassar. Em alguma área da sua vida ele vai fracassar. Então a experiência nos mostra que nós precisamos ser cuidadosos. Se hoje Deus está dando a você mais, você tem que ser mais humilde. Afinal de contas, nós não aprendemos na palavra de Deus: a quem muito é dado, muito será cobrado ou exigido. Se Deus te dá mais dinheiro, Ele não pede que você devolva a Ele de acordo com o que Ele te abençoa? Se Deus te dá a capacidade mental, Ele não pede que você use a sua inteligência para glorificá-lo? Se Deus te dá uma condição social melhor, Ele vai cobrar de você alguma coisa dentro desta condição que Ele lhe dá. Algumas pessoas estão com problemas físicos, como Paulo. Mas o que lhe impede de ser uma bênção?
nas mãos de Deus para fazer o bem a outras pessoas. Será que uma dor no tornozelo o impede de abraçar alguém? Será que a falta de ambos os braços impede de você ouvir alguém, sorrir para alguém, compartilhar a graça, o amor de Deus com alguém? Mas como essas pessoas constroem suas vidas? Eles constroem suas vidas sobre a amargura, sobre tristezas. Um homem que vê o céu não quer viver na terra. Imagine se você faz uma viagem para a Suécia e passa 3 meses lá. Você esquece que o Brasil existe, que o mundo existe, você vê ordem, você vê segurança, você vê limpeza, tudo funcionando, você toma ônibus e não paga. E aí você volta para o Brasil e desce em Cumbica. Você vê um metrô inacabado, você vê o Rio Tietê imundo, você vê uma marginal esburacada, você vê ninguém respeitando nada, você vê as pessoas jogando lixo na rua. Aí eu pergunto, que país você escolheria? Botsuana? Suécia? Não é mesmo? Você diria assim, puxa, que bom que se eu pudesse morar lá. No entanto, o teu lugar é aqui. Deus colocou você aqui. E quando você olha para alguns lugares da terra, que existem ordem, você fica triste porque existe a desordem aqui. Então trate de trabalhar. Se você não pode mudar tudo, mude algumas coisas. Se esforce para mudar algumas coisas. Você vai visitar uma família. Aí você entra lá, todo mundo se respeita, todo mundo conversa, eles se assentam juntos para jantar. Aí você volta para casa, um joga o chinelo, outro joga a calça, outro já vai no telefone, ninguém conversa, um pega o milho, outro a melancia. Aí você diz assim, que diferença. Talvez você não conseguirá consertar tudo até o fim da sua vida, mas lute para mudar algumas coisas. Paulo, ao ver aquelas belezas, ele se sentiu uma pessoa privilegiada. E a sua tendência era supor que ele fosse mais privilegiado que as demais. Eu acredito que ele sofreu essa grande tentação, porque quando nós estudamos a sua história, nós percebemos traços de orgulho e egoísmo nesse homem. Ele foi educado aos pés de um grande mestre judaico chamado Gamaliel, um dos maiores professores da religião. O apóstolo Paulo pertencia à seita dos fariseus.
Os fariseus não eram pessoas ruins, como algumas pessoas pensam. Eles eram homens preocupados em guardar a lei e pecavam nisto. Porque eles desprezavam uma vida de comunhão com Deus e se apegavam a leis absurdas. Eles viviam criando a cada dia uma lei nova para as pessoas guardarem. O apóstolo Paulo foi um homem com uma crença inabalável, um fariseu, crente, a ponto de perseguir e matar cristãos, porque ele considerava Jesus um herético. E foi a caminho de Damasco, em que ele teve uma visão, a sua primeira visão, uma luz, com uma voz, que cegou os seus olhos, que o fez ir ao chão, mas que transformou sua vida e mudou os seus caminhos. Paulo sempre quis ser grande, reconhecido, ter prestígio na sociedade em que vivia. Ele nunca se preocupou em ser o melhor. Porque existe uma diferença entre ser grande e ser melhor. Quando ele se encontrou com Jesus, ele percebeu essa diferença. Há pessoas que falam comigo e dizem: eu preciso dar voos mais altos. Essa pessoa vai cair. Se você não consegue ser melhor onde está, se você não consegue se contentar com o que Deus está lhe dando, você vai se arruinar, porque você vai se encher de soberba. Aquilo que chega às suas mãos em quantidade podem tomar conta do seu coração e da sua mente se você não tiver cuidado. Por isso eu disse antes, se Deus está lhe dando coisas maiores, é porque Ele vai cobrar de você coisas maiores. Quando eu vejo esses pastores pregando sobre prosperidade, eu fico pensando no que Jesus disse. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele não disse impossível. Deus fez o rico e Deus fez o pobre, cada um para um determinado fim. Está escrito na Bíblia. Se Deus fez o rico e fez o pobre, por que um pastor vai dizer que todo pobre tem que ser rico? Ele está contrário ao que ensina a Bíblia. Jesus era rico. Eu vi um pastor dizendo que o jumento que ele montou era a BMW da época. E posso até lhe dizer que aquela BMW de Jesus era automática. Não tinha câmbio. Então, existem absurdos. Por que você quer se tornar rico se você não consegue viver dignamente como pobre? Se você tiver mais, você vai se perder. Ninguém consegue se tornar melhor se não se submeter a Deus. Porque ser grande é exigir reconhecimento. Mas ser o melhor
segundo a linguagem da palavra de Deus, é servir, é ser útil. Se eu não conseguir fazer o melhor aqui, eu estou roubado. Eu quero usar o dom que Deus me dá para servir vocês. Então, não tentemos ser grandes, mas sejamos melhores sob a mão de Deus. Não tentemos ser grandes, mas sejamos melhores sob a mão de Deus. Vejamos lá. O apóstolo Pedro disse uma coisa interessante, e eu coloquei aí, para vocês ganharem tempo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, está escrito: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. A Bíblia não diz que você deve procurar coisas grandes. A Bíblia diz que você tem que ser humilde. E a humildade começa debaixo da poderosa mão de Deus. O que é viver sob a mão de Deus? É reconhecer a nossa pobreza espiritual e a nossa dependência de Deus. Se você está enfrentando um problema, a sua grandeza não trará solução nenhuma. Vamos supor que você seja um grande médico, renomado globalmente. E você tem um problema com o seu filho. E você diz ao seu filho: você não sabe quem eu sou? Isso me remete a uma passagem das Escrituras, em que Pilatos disse a Jesus: você não sabe que eu tenho o poder para te soltar? Jesus disse: você não teria nenhum poder se Deus não lhe tivesse dado. Você não seria grande se Deus não tivesse feito assim. No entanto, a sua grandeza, os seus recursos, não conseguem consertar a vida moral de seu filho, os problemas emocionais. Não adianta você comprar coisas, porque o que ele precisa não é de coisas, ele precisa de você. Ele precisa do que você tem lá dentro. E se você não tiver, tanto você quanto ele não terão nada. E assim é na vida de um casal. Assim é o relacionamento entre pais e filhos. Assim é patrão e empregado em toda parte. Se você não reconhecer sua pobreza espiritual e a sua dependência de Deus, você nunca será melhor. Jesus disse: felizes aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito é isso. Eu reconheço que preciso dos recursos de Deus. Mesmo sendo grande, ou não sendo, eu quero ser melhor.
e para ser melhor nas diferentes áreas e situações da minha vida, eu preciso dos princípios divinos que me auxiliarão a fazer a sua vontade. E então eu experimentarei o poder do seu reino. Quando uma pessoa age assim, ele se apega com a sua atitude a uma promessa, para que Deus os honre. Eu não sei como Deus irá honrar alguém. E honra não é só com dinheiro ou bens materiais. Pode ser essas coisas, mas pode ser amizades boas, bons relacionamentos, um bom trabalho, uma vida cheia da graça e da bondade de Deus. Mas essa honra não acontece quando você termina a sua corrente ou a sua campanha. Outra bobagem que existe dentro de igreja. Como é que você pode determinar o tempo em que Deus terá que abençoar você? Enquanto você estiver fazendo esta novena, Deus vai te dar. Deus diz que dará no tempo certo. A ideia é o tempo dele e não o nosso. Você tem que estar preparado moralmente e espiritualmente para experimentar as bênçãos que Deus lhe dá. Você não pode ficar por aí achando que pode comprar Deus com uma corrente, com uma campanha. E agora correndo atrás até de uma camisa ensanguentada. Digo com muita dor no coração essas coisas. Há aqueles que bebem a água que vem do Rio Jordão. Não faça isso, porque eu já mergulhei naquele rio. Não é bom para beber. Depois outra. Eu não sei quantos litros eles distribuirão dessa água no Brasil, se é impossível, você que viaja para o exterior, você não pode levar água em grande quantidade nos aviões. É uma cretinice, é uma coisa descarada. Eles não têm medo, não têm mais vergonha, não têm mais limites para enganar, para mentir. Pega um versículo da Bíblia e já vai jogando, não estuda o contexto, não estuda a história, não faz exegese, não se preocupa com nada. E prega lá, estudar não é de Deus, eu falo pelo Espírito. Sei que se fala pelo Espírito da Gerarda. De Deus não. Viver humildemente diante de Deus é um passo da fé. Quando alguém diz assim, dá o passo da fé, opa, preciso ser humilde. Não! Creia que Deus vai te dar e Ele vai dar. Que isso? Isso é positivismo. Isso não faz parte da fé cristã. Em nenhum lugar do Novo Testamento está escrito que Deus se compromete a dar bênçãos materiais aos seus filhos. Ele promete suprir nossas necessidades. E às vezes,
permitirá que passemos por escassez. Porque o mesmo Paulo que escreveu, meu Deus há de suprir suas necessidades, na mesma carta diz que aprendeu a viver na abundância e na escassez. Nós não lemos mais Bíblia. Nós estamos brincando de cristianismo. Estamos caindo num conto de fadas, de homens e mulheres despreparados, desejosos por servir, mas despreparados. E isso não deveria estar acontecendo. Porque uma pessoa despreparada e desejosa de servir acaba se tornando de fato orgulhosa daquilo que faz e acreditando na mentira que tomou conta do seu coração. Deus não está aprovando. E ele diz que está tudo certo. Cuidado com o orgulho. O sábio declarou, vocês conseguem ler? Em Provérbios 11, verso 2, e eu coloquei o sentido do original para vocês entenderem. O orgulhoso será logo humilhado. No hebraico, desgraçado, desonrado. É forte. E então, essa conjunção adversativa. Mas, como é importante isso. Sempre que eu vejo uma conjunção, eu sublinho. Porque depois vem alguma coisa importante. Mas, com os humildes, está o quê? A sabedoria. O que é a sabedoria? A capacidade de administrar a vida, de enxergá-la com os olhos de Deus. E é justamente esta a experiência de Paulo. Paulo tinha tudo para construir sua vida sobre o seu orgulho. Mas ele aprendeu a administrar sua vida com humildade. Apresentando às pessoas o quê? O seu trabalho. E não as suas revelações. Vamos supor que eu chegasse aqui e dissesse a vocês: nesta noite eu estou vendo uma nuvem e ela está sobre vocês. Está caindo muita bênção ali. Menos na Neuzi. E no Roger que está namorando. Jesus vive!
estou vendo milhares de chaves caindo sobre esse setor da igreja. Pega a chave. Estou vendo malas e malas caindo nesse outro setor. Pega a mala. Eu estou vendo tickets de passagens de avião, de ônibus e navio caindo nessa área da igreja. Prepara as malas para a viagem. O que isto traria de bom? Eu só insuflaria os seus próprios sonhos. E cometeria a mesma bobagem daquele hino que é cantado por aí. Restitui o que é meu. Nada é meu. No mesmo hino ele diz, tudo é teu, depois restitui o que é meu. As pessoas não prestam atenção no que cantam. E quem escreve não conhece Bíblia. Ele já deve ter ouvido isso. E ele não vai querer olhar para a minha cara nunca mais. Como eu gostaria que esse moço fosse humilde. Muitos cantores evangélicos querem ser artistas, em vez de serem servos de Deus. A sabedoria não está com os grandes, mas ela reside na vida dos melhores. O grande exige atenção para si mesmo, ele exige reconhecimento. Mas o melhor atende ao necessitado, ajuda aquele que está lutando. Vocês podem ter um pouco mais de paciência? Posso continuar um pouco mais? Em segundo lugar, o Espírito de Deus nos pede que encaremos a realidade do espinho no nosso corpo. Se o tema desta meditação é nunca nos faltarão espinhos, entenda a realidade deles na sua vida. Por natureza, nós temos a tendência de sermos orgulhosos e egoístas, em demasia. Então, não há ser humano neste mundo que possa viver sem um espinho na carne. Porque o espinho na carne é a única maneira de Deus cutucar o ser humano. Para que ele encontre em si mesmo suas limitações. O apóstolo Paulo não está dizendo que esse espinho é um demônio. Mas ele era como um mensageiro de Satanás. Como? Para o esbofetear, a fim de que ele não se tornasse um homem orgulhoso. Que conversa!
Quantas vezes você ouve pessoas dizendo, se um demônio aparece, diga, sai! Em nome de Jesus ele sai! Olha o texto aí. O apóstolo Paulo vai ter que conviver com esse mensageiro fortíssimo. E ele vai ter que saber lidar com essa situação. Ele diz, não é o diabo que me torna orgulhoso, sou eu mesmo. Porque quando eu vejo o diabo tentando me fazer orgulhoso, significa que eu é que estou tentando ser. Porque o diabo não pode levar você a fazer nada que você não queira. Pode acabar com essa historinha aí. Ai, o diabo está nessa vida, é por isso que ele faz isso. Não, ele faz isso porque é sem vergonha. Se é o diabo que leva a pessoa a errar, então a pessoa não tem culpa. E não merece ser punida por Deus. Convenhamos. É um simples erro de lógica. Ficar enxergando o diabo em todas as coisas é o maior erro que você pode cometer. Você tem que aprender a encontrar suas deficiências. E saber que o diabo desejará usá-las para transtornar sua vida. Se o diabo está colocando prostitutas no teu caminho, é porque você está se alimentando com ideias pornográficas. Então não adianta ficar, sai prostituta, sai. Se vem alguém você passar droga, é porque você está manifestando o desejo de participar daquilo. O diabo jamais lhe dará o que você não quer. Mas Deus jamais lhe dará. Pode ser que Ele jamais lhe dará o que você quer. É o texto. Porque chegamos então à última parte dessa meditação. Digam graças a Deus. Que falta de coragem. Aprendamos a ser dependentes dos recursos divinos. Versículos 8 ao 10. Não é isso que Paulo fala? Três vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Ele deveria vir numa das igrejas aqui de São Paulo. E se Paulo comprasse aquele tijolinho pela bagatela de R$150? Aquele tijolinho que sendo pendurado na cinta, que vende na 25 de março, por 15 centavos, mas porque foi abençoado no monte, custa agora 150. Imagine, Paulo não podia pegar aquela vassoura que aqueles homens levaram no monte também para abençoar? E varrer a vida dele?
Ele orou 3 vezes. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, não vou tirar. Você pode estar pensando que seria mais feliz se você não tivesse um problema que você está enfrentando agora. Mas Deus diz o contrário. Ele diz, você não seria. Mas você diz, mas eu estou me sentindo tão fraco. A sua fragilidade não é maior do que o poder de Deus. O que Deus lhe propõe é o que você e eu precisamos. Que dependamos da sua graça. Paulo não está dizendo nesse texto que segue, quando ele diz, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Ele não está dizendo que essas coisas, essas mazelas, são o motivo da sua alegria. Eu não vi mazelas, nesta vida eu não vi mazelas causar alegria em ninguém. Em nenhum servo de Deus. Nem em Paulo. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus com prazer, Ele nos encherá de felicidade. Não foi isso que Jesus ensinou? Em Mateus capítulo 5, verso 6, ele diz, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E a palavra satisfeitas é felizes. Portanto, o meu espinho na carne me faz entender profundamente que eu preciso depender de Deus. Que a cada dia eu preciso crescer nele. Há pessoas que estão buscando a vontade de Deus para a sua vida, para serem usados por Deus. E precisam saber se este é o lugar. Meu amigo, para de ser orgulhoso e estúpido. Olha quanta gente você tem aqui para cuidar e abençoar. O que você quer é ser reconhecido. Mas eu tenho por hábito não ficar bajulando pessoas. Sou amigo de ricos e de pobres, de negros e de brancos. Abraço e beijo a todos. Se vou à sua casa, não me importa se ela é rica ou pobre. O que me importa é você. Você perde o seu tempo. Deus trouxe você aqui para aprender. E você quer ser reconhecido. Então é melhor que você vá procurar outro lugar mesmo. Porque não é isso que nós podemos lhe oferecer.
Há certos sofrimentos na nossa vida que nunca cessarão. E teremos que aprender a conviver com eles. Olha o texto. Com todo respeito, nem o Valdemiro, nem o R.R. Soares, nem o Edir Macedo, nem o Duque, e nem eu, conseguiríamos orar e retirar algo que Deus não quer retirar da sua vida. Tenha juízo. O que você precisa fazer não é rastejar atrás de uma solução barata. Assim como na vida, você não pode esperar que as coisas caiam no seu colo. Vá estudar, vá se preparar. Você entra numa igreja e faz uma campanha de prosperidade, porque você é vagabundo. Você quer ser próspero? Vá trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não deve sequer ser ajudado. Quem não trabalha, não coma. Em vez de construir sua vida sobre a amargura, esforce-se em fazer a vontade de Deus, mesmo no vale escuro em que está. Jesus ensinou uma coisa: buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o que é buscar o reino? É buscar seus princípios, seus valores. E o que é buscar justiça? É buscar uma vida que agrada a Deus. Então faça a vontade de Deus. Não se mostre grande diante dos seus filhos. Não fique mostrando as pirâmides que você construiu. Mas mostre quem você é. O frágil homem que você é. Que tudo que você é ou tem são dádivas de Deus. O que Paulo queria mostrar não era a grandeza que ele recebeu, mas a sua humildade de alma, a sua capacidade de ainda permanecer na terra, pois ele mesmo diz: por mim, como eu gostaria de estar na eternidade, mas por causa de vocês, prefiro estar na terra. Por mim, eu gostaria de voltar a morar na cidade que eu morava lá em Estados Unidos. Mas por causa da obra de Deus, prefiro ficar aqui no meu Brasil Tupiniquim, numa rua cheia de lixo, numa rua que ninguém conhece. Quando as pessoas entram aqui, dizem assim: meu Deus, que lugar é esse? Esse é o deserto que Deus nos colocou. Nós estamos diante de um monte qualquer, um monte Sinai, mas que fumega e que sai uma voz, a voz de Deus.
Mesmo fragilizado, você pode ser forte. É o que ele declara. Faça a vontade de Deus e você vai mostrar força. Quando eu vejo pessoas deprimidas, quando eu vejo pessoas que se afastam daquilo que Deus está fazendo ou quer fazer, essas pessoas são egoístas e orgulhosas. Mas quando eu vejo as pessoas se aproximando e querendo servir, elas são humildes. Paulo, neste texto, ele vai muito mais, vou terminar, irmãos, ele vai muito mais do que pregar uma crença. Ele diz: se você crê em Cristo, se submeta a Ele. Não basta dizer, eu creio. É necessário obedecer, se submeter. Nunca nos faltarão espinhos. Mas não tenhamos medo. Tenhamos coragem, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Quero terminar lendo Romanos, capítulo 8. Abra sua Bíblia. Um pouco para trás e vamos terminar lendo esse texto. Versículos 38 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em